De volta ao local do crime, policiais tentam desvendar assassinato de estudante na capital. Em Itabirito, acusada de matar o pai, vai a júri popular. Morte ritual de magia negra. Jovem é assassinada depois de tentar deixar seita. Rolezinho sobre duas rodas. Motociclistas são punidos por ato no centro de Belo Horizonte. Dia movimentado no cenário político mineiro. Petistas e tucanos se mobilizam em busca de apoio para as eleições de outubro. Acompanhe agora no Jornal Band de Minas. Boa noite. A polícia voltou hoje ao bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, onde um estudante foi assassinado na última sexta-feira. Na manhã desta segunda-feira, policiais estiveram na rua atrás de pistas dos bandidos. Este tio da vítima, que mora próximo ao local do crime, chegou em casa minutos depois do acontecido. A gente estava chegando em casa, viu o movimento da viatura aqui na esquina e perguntamos ao porteiro. O porteiro disse que um rapaz tinha sido baleado. E logo em seguida nós recebemos uma ligação de que o Matheus estava no João 23. Aí nós ligamos o fato, corremos para lá e era verdade, tinha sido aqui quase que na esquina de casa. As imagens mostram que Matheus sobe a rua por volta de 9h50 da noite. Um minuto depois, um carro semelhante ao do jovem desce. Cerca de 10 minutos depois, uma viatura da Polícia Militar passa. Eles estão levando o rapaz para o Hospital João 23. Matheus tinha acabado de sair da casa de um amigo, onde permaneceu por cerca de 1 hora. Ele tinha estacionado o carro nesta esquina e foi abordado pelos criminosos quando entrava no veículo. De acordo com testemunhas, ele não reagiu ao assalto e mesmo assim foi baleado 3 vezes. 2 ainda dentro do carro e outra quando já estava do lado de fora. A família também acredita que o jovem não reagiria ao assalto. Não acredito que ele reagiria a um assalto, até por experiências anteriores. Ele já tinha sido assaltado na rua, perdeu o telefone, perdeu mochila mais de uma vez e nunca reagiu. E ele era preparado para isso, para não reagir, entregar se fosse abordado. Matheus Salviano Botelho de Moraes, de apenas 21 anos, morreu ao dar entrada no hospital. O corpo dele foi enterrado na manhã deste domingo no cemitério Parque da Colina, na região oeste da capital. O carro do jovem ainda não foi encontrado. A família quer justiça. A família espera justiça. Nós confiamos no trabalho da polícia, sabemos que a polícia tem competência para esclarecer. E outro crime chocante foi do entregador de pães que morreu depois de ser atropelado por um motorista que se recusou a fazer o teste do bafômetro. O crime foi na Avenida Raja Gabalha. Quem tem as novidades deste caso é o repórter Jax Leal. Boa noite, Jax. Boa noite, Monique. A novidade sobre esse caso é que Germano Pinheiro Pena, de 22 anos, um empresário que atropelou a vítima, Monique, conseguiu um alvará de soltura na noite desse domingo. Ele estava preso no bairro da Gameleira, conseguiu um alvará de soltura e já está solto, vai responder ao processo em liberdade por crime de dolo eventual, quando se assume a responsabilidade de matar alguém, já que ele admitiu para a autoridade policial que havia feito uso de bebida alcoólica. Esse crime, Monique, foi mais um envolvendo atropelamento seguido de morte, ocorrido aqui em Belo Horizonte. Esse, dessa vez registrado, como você disse, aqui na Avenida Raja Gabalha, bem esse ponto onde estamos aqui. Vamos mostrar as imagens agora. A vítima, Monique, estava naquele ponto, havia acabado de fazer a entrega de pães, como sempre fazia há mais ou menos 1 ano, na altura do número 2400, aqui no bairro Estoril, na região oeste da capital mineira. Fez a entrega dos 80 pãezinhos e das 2 garrafas de café e quando voltou para o veículo, acabou então sendo abordado pelo empresário Germano Pinheiro Pena, de 22 anos, que, admitindo estar em estado de embriaguez, acabou então projetando o rapaz, abordando o rapaz e arremessando o corpo dele a essa distância que a gente está acompanhando agora, quase 30 metros de distância. O rapaz caiu nesse ponto, onde 15 minutos depois, segundo testemunhas, acabou então perdendo a vida. A polícia chegou, o Germano foi encaminhado para o Detran, admitiu à autoridade policial que havia ingerido certa quantidade de bebida alcoólica, mas não quis fazer o teste do bafômetro. Os familiares do rapaz, da vítima, a gente está falando do Leandro, né? Um rapaz de 29 anos, Leandro Trindade do Nascimento, de 29 anos, que era pai de 4 filhos, foi enterrado na manhã deste domingo, no cemitério da Paz, aqui na região noroeste da capital. Os pais estavam desolados pela morte do rapaz, que
sustentava a família e estavam bastante aborrecidos. É um caso, mais um caso que chama atenção na capital mineira, de atropelamento seguido de morte. E agora à tarde, no início da tarde desta segunda-feira, o delegado que está acompanhando as investigações, Dr. Ramon Sandoli, trouxe outras informações sobre esse caso. Vamos acompanhar. O fato dele ter se recusado a soprar o etilômetro não afastou a possibilidade da autuação em flagrante pelo crime de homicídio com dolo eventual. Uma vez que houve a morte, ele assumiu ter feito o uso de bebida alcoólica, ele apresentava sintomas de ter feito o uso de bebida alcoólica e tirou a vida. Como da mesma forma não impede a autuação em flagrante pelo simples crime de embriaguez, na condição de veículo motor, o fato de não soprar. Alerta para este verão. 46 pessoas morreram só este ano afogadas em Minas Gerais. Nas últimas horas, foram 2 mortes na Lagoa Várzea das Flores, em Betim. O caiaque utilizado pela vítima ainda estava no local do afogamento, uma área privada na Lagoa Várzea das Flores, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os parentes estavam desolados e não quiseram gravar entrevista. Eduardo Rodrigues dos Santos utilizava um caiaque. O equipamento virou e ele morreu afogado. A vítima não utilizava colete salva-vidas. Este foi o segundo afogamento nesse final de semana na Lagoa Várzea das Flores. O número de casos assusta até a Defesa Civil da cidade, que decidiu espalhar panfletos na orla da lagoa. 2 afogamentos um dia é muita coisa, tem que ser feito muito na lagoa aqui na questão de prevenção e de conscientização também dos frequentadores. Com as altas temperaturas é grande o número de banhistas na Lagoa Várzea das Flores, mas é preciso redobrar a atenção. A lagoa, quando ela foi formada, é uma lagoa que tem muito obstáculo no fundo da lagoa. E como ela está muito baixa, esses obstáculos agora estão mais próximos também. Então isso faz parte da nossa orientação, a questão de não deixar a criança sozinha, não deslocar para o meio da lagoa, evitar o uso dessas câmeras de carro para usar a lagoa, porque essas câmeras geralmente são câmeras descartáveis, tem uns remendos, né? E de acordo com o sol vai esquentando ela, o remendo solta e na maioria das vezes solta quando a pessoa está no meio da lagoa. Érica Passarelli, acusada de matar o próprio pai, está sendo julgada neste momento no Fórum de Itabirito. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado pela intenção de resgatar mais de R$1 milhão do seguro contratado pela vítima. Com 1 hora de atraso, teve início às 10 horas da manhã o julgamento de Érica Passarelli Vicentini Teixeira, de 30 anos. A pedido da defesa, a ré entrou no tribunal sem algemas e com roupa comum, calça jeans, camisa branca, cabelo curto e escuro. Ao lado dos advogados de defesa, Érica demonstrou bastante tranquilidade. Inclusive, fazia anotações a todo momento. Ela responde por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação. A defesa estava confiante. Viemos com a mesma certeza que aqui estávamos na semana passada, da absoluta inocência de Érica Vicentini Passarelli Teixeira. Érica tem provas nos autos que em nada concorreu para esse crime, sequer o planejou ou o desejava. Eles tiveram apenas uma linha de raciocínio na investigação, e uma linha de raciocínio preguiçosa. Constataram a presença de apólices de seguro e focaram toda a atenção por conta da beneficiária, mas se esqueceram de que a vítima era um estelionatário nato, que causou prejuízo a milhares de pessoas e ostentava uma fila avassaladora de inimigos, todos potenciais homicidas. Das 6 testemunhas de defesa, 2 foram dispensadas pelos advogados de Érica. Como o Ministério Público perdeu prazo legal no processo, não houve a presença de testemunhas de acusação. É bom ressaltar que o processo está muito bem instruído. As testemunhas prestaram depoimento uma vez na fase policial, na fase inquisitorial, e por 2 vezes em juízo. Então isso não trará prejuízo nenhum para o Ministério Público. A vítima foi executada em agosto de 2010. O corpo de Mário José Teixeira, filho de 50 anos, foi encontrado com 3 tiros dentro do carro aqui às margens da BR-356 em Itabirito. O crime ocorreu após o pai da jovem fazer um seguro de vida de R$1.200.000. A ideia era forjar a morte de Mário e o dinheiro seria dividido entre Érica e o pai. Mas após um desentendimento, Érica teria planejado a morte do pai com a ajuda do então namorado e do sogro, que ainda irão a julgamento. Érica está presa desde março de 2012, quando foi encontrada pela Polícia Civil de Minas em uma casa de prostituição no Rio de Janeiro.
2 caminhões com cerca de R$500 milhão em mercadorias roubadas foram apreendidos pela Polícia Militar aqui em Belo Horizonte. Depois de receber várias denúncias, os veículos foram encontrados em uma chácara que fica no bairro Braúnas, na região norte da capital. Dentro deles, muita mercadoria roubada. Os 2 caminhões usados pelos criminosos para depositar os produtos tinham as placas clonadas. No momento em que a polícia chegou até a chácara, ninguém estava no local. Todos os produtos foram levados para a delegacia especializada em roubo de cargas. 3 homens foram presos suspeitos de assassinar uma jovem de 18 anos durante um ritual de magia negra. Sem demonstrar qualquer tipo de preocupação, os suspeitos foram apresentados nesta segunda-feira. Raoni Dias Miranda, o Arley dos Reis Valentim da Silva e Cliver Marley Alves dos Santos, todos de 19 anos, são acusados de assassinar Camila Cristine Oliveira Souza, de 18 anos, durante um ritual de magia negra. Segundo a polícia, a vítima fazia parte da seita e teria sido punida por deixar a religião e destruir um dos símbolos. Ao arrebentar a guia, né, que a gente chama de guia, mas a gente tecnicamente não sabe o nome que se dá, esse cordão preto que simboliza o pacto deles. Ao arrebentar essa guia, motivou o Raoni, que é o pai de santo e o mandante do crime, a escolher a vítima para ser sacrificada no ritual de magia negra, que é, na verdade, o fanatismo, né, do autor. Eles queriam, inclusive, com essa morte, ter uma espécie de corpo fechado, né? Isso, segundo consta, as testemunhas, ele queria não só matá-la, por ela ter quebrado o pacto, mas também usar o sangue para poder beber e fechar o corpo, tornando-se forte e invisível perante a lei e a polícia. A crueldade dos assassinos chama a atenção. A vítima frequentava o local e no dia ela foi atraída até o local e lá chegando o Cliver imobilizou-a, dando uma gravata no pescoço, e o Arley e o Raoni desferiram as facadas. E segundo testemunhas, viram que 2 pessoas, os 2 autores, arrastaram o corpo dela, são 2 andares da residência, jogaram ela da sacada e ela foi encontrada bem em frente. Os suspeitos vão responder por homicídio triplamente qualificado, por meio cruel, motivo torpe e impossibilidade de defesa. A seguir, os reflexos da interdição da Avenida Pedro I em BH. E ainda, tudo sobre a Libertadores. O Cruzeiro já está no Peru. É daqui a pouquinho. 7:02, eu volto já já. Jornal Band